Então, uma boa tarde para vocês. Vi que todo mundo está feliz, animado, que a aula do tio Jacaré foi bem divertida, né? E aí, então, agora vamos para a nossa aula de português. Divertida e engraçada. Eu estava aqui, engraçada. Eu estava aqui também vendo. Estava só participando aqui, quietinha aqui no meu canto. Bom, então agora nós vamos ter 2 aulas de português, tá bom? No primeiro aula nós vamos utilizar o livro. Provavelmente também o segundo, tá? E aí vai ser na página 34, lá onde nós estamos fazendo do carro eólico. Nós vamos dando continuidade lá, tá bom? Deixa eu botar aqui o meu para mostrar para vocês. Aí nós paramos aqui na página 34, tá bom? E aí eu vou colocar aqui os meus slides para apresentar para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Qual página, tia? 34, português 34. Na atividade do carro eólico. Tá bom? Tia, sim, meu amor. Eu já tinha deixado na página. Ah, que bom. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. O slide. Bom, deixa eu ver. Está carregando aqui o meu. Pronto. Apareceu para vocês também. Então, português, no livro azul, tá bom? Lá da página, nós vamos continuar na página 34, porque nós fizemos o número 7, aí nós vamos dar continuidade agora, tá bom? E aqui tem algum... Sim, pode falar, Bia. A mamãe ainda não comprou o negócio para fazer o carro. Não tem problema, meu amor. Na verdade, ali eu acho que a única coisa que talvez teria que comprar o quê, né? O palito de churrasco, mas dava para fazer com folha, enrolando a folha também dava, meu amor. Quem não fez não tem problema, tá bom, princesa? Então, aqui, nós temos os menininhos aqui, a foto dos menininhos mostrando como é que funcionava o carro, né? E os objetivos da nossa aula é conhecer diferentes tipos de texto, né? Compreender o significado de título e subtítulo também. Tia, Sim. não Pode tem falar. não tem aqueles dias que eu faltei? Sim, meu amor. Então, é porque eu não tava conseguindo entrar. Ah, foi? Sim. Mas se você fizer as atividades lá na sala virtual, princesa, e marcar como concluída, sai como presença, tá bom, meu amor? Tá. Então, tá bom, princesa. E aí, então, vamos dar continuidade aqui da 34. Nós fizemos a número 7. E aí, agora nós vamos para 8, tá bom? E aí, lá na questão número 8, pergunta quantos passos foram necessários para fazer aquele carrinho eólico. Aí, nós precisamos ir lá nos passos, que é na página 32, né? Que lá na página 32 é onde estão os passos. E aí, contar lá quantos passos que deu lá, né? E aí, eu vou perguntar aqui para Larissa. Larissa, você sabe aí quantos passos que a gente precisou para fazer o carrinho? Lembra lá na página 32? Tem a página dos passos. Ah, o Miguel Santos já colocou lá. Isso aí, Miguel. 6. Isso, muito bem. Então, nós vamos anotar aí, na questão número 8, 6 passos, tá bom? Porque foram os 6 passos necessários para a construção do brinquedo. Aí, anotem aí, então, lá na sua questão número 8, 6 passos. Lá na questão número 9, ele pergunta assim: o que indicam
os números à esquerda das instruções. Aí ele dá também as opções. Fala, Beatriz. A senhora está onde? Estou na página 34, na questão 8. Questão 8. Página Eu nem 34, fiz a nota. na questão 8, que estava perguntando quantos passos foram necessários para o brinquedo ficar pronto. Então, foram necessários 6 passos. Aí, lá na 9, o que indicam os números à esquerda das instruções? É os numerozinhos justamente que esse dos 6 passos, tá bom? Tem o número 1, número 2, número 3, até o número 6. E aí ele pergunta, o que esses números indicam? Aí a primeira pergunta é, a quantidade de vezes que os passos devem ser feitos? Ou a segunda alternativa, a ordem em que os passos devem ser realizados? E aí eu vou perguntar lá para o Enzo. Olá, Enzo. Qual das duas opções é a correta, meu amor? Primeira opção, a quantidade de vezes que o passo deve ser feito ou a ordem em que os passos devem ser realizados. A ordem que os passos devem ser realizados. Isso, muito bem, meu amor, obrigada. Então, os números lá, né, servem justamente para isso, né? Para dar uma ordem, né? Porque não pode fazer de qualquer jeito, tem que ter uma ordem para que o carrinho saia. Então, a ordem em que os passos devem ser realizados. Escreve direitinho com espaço, tá? Então, Eu respondi certo. o X vai ficar na segunda alternativa. Meu Deus, tu S. Enzo, meu amor, desliga o microfone, por favor. Obrigada, meu amor. Olá, Ana Júlia, seja bem-vinda, Ana Júlia. Nós estamos na aula de português, no livro azul, na página 34, tá bom, Ana Júlia? A questão número 10, ela está fazendo uma pergunta, mas é para ser respondida oralmente. Toda vez que tem esse balãozinho, tá? A resposta é oral. Porque as ilustrações que acompanham o texto também foram enumeradas. Assim como as frases, né? O que tem que fazer, cada um foi enumerada, os desenhozinhos também foram enumerados, e aí ele está perguntando por que nos desenhozinhos também tem números. E aí eu pergunto para a Beatriz. E aí, Beatriz, você sabe dizer por que nos desenhozinhos também tem números? Não. Tem a ver lá com a resposta do nosso amigo Enzo. Minha tia vai colocar aqui, não precisa escrever esse, tá bom? Eu coloquei para que eu não lembrasse. Devido à sequência numérica dos passos. Então, lá no nosso texto, né, que é um texto instrucional, além dos números aqui, tá com a parte escrita tá com o número, os desenhozinhos também estão com número, né? Porque é devido à sequência numérica, a gente precisa seguir uma sequência. Porque se a gente não seguir a sequência aqui das instruções, né, o brinquedo não ia sair certinho, como deveria sair. Por isso que tem os passos, né? Para que saia numa ordem organizada. Então, a número 10 não precisa escrever, tá bom? Aí, lá na número 11, no finalzinho lá do seu livro, pergunta: qual é a função desse texto? Então, esse texto serve para quê? Instruir a montagem de um brinquedo? Esta é a primeira alternativa. E a segunda alternativa? Ensinar a separar materiais para um brinquedo? Diga aí, Louise, qual das opções é a correta? Qual é? Oi? A primeira. Isso, muito obrigada, princesa. É a primeira, né? Esse texto instrui a montagem de um brinquedo. Então, ele é um texto instrucional e a função
dele aqui, no caso, é a montagem de um brinquedo. Então, nós vamos marcar o X na nossa primeira alternativa, que é a alternativa correta. E aí, vocês vão virar a página de vocês, ou o livro só, né? Para a parte agora de título e subtítulo. Esta aqui agora é o que nós vamos dar continuidade. E aí ele pergunta lá na número 12, qual é o título do texto? Evans, você lembra qual é o título do nosso texto, Evans? Carro eólico. Isso, muito bem, obrigada. Então, lá naquele texto, né, o título é carro eólico. Então, aí nessa linha de vocês, vocês vão escrever a palavra carro eólico, que é o título. Carro eólico. Com acento. Não entendi. Ó, nós estamos na página 35, Beatriz, e lá na questão 12 está perguntando qual é o título do nosso texto. O nosso texto é aquele lá do início da montagem do carrinho, tá bom? Nós continuamos lá naquele texto. E o título lá do nosso texto, que ensina a montar um carrinho, o título é Carro Eólico, tá bom? Nós estamos dando continuidade no mesmo texto da semana passada que nós fizemos o carro eólico, tá bom? Então, lá em cima tinha um título. E aí, o Evans falou aqui para nós qual é o título, tá bom? E aí, nessa página, nós vamos falar sobre título e subtítulo. E lá na questão 13... Deu aí, Bia? Ok, princesa? Lá na questão 13, está assim. Além dele, o texto apresenta mais 2 subtítulos. Então, ele fala aqui o quê? Que além do título, que é carro eólico, esse texto contém mais 2 subtítulos. E aí ele pede para nós observarmos, e está aí dentro desses quadradinhos de vocês, tá vendo? Aqui, a setinha azul está mostrando qual é o primeiro subtítulo. De quais materiais você necessita para construí-lo? Então, todo texto instrucional, ele vai ter um título e ele também vai ter subtítulos, tá bom? Que no caso aqui são 2, esse primeiro da setinha azul e o segundo aqui da setinha verde. Como você pode construí-lo? Aí aqui do ladinho tem um campinho aí, um quadradinho roxo, e lá está explicando um pouquinho do que é título e subtítulo. Tá vendo um quadradinho roxinho aí do ladinho? E aí ele fala, título, o título indica o assunto a ser tratado no texto. A tia sempre comentava isso aqui na sala com vocês, né? Todo texto tem um título. E o título vai falar mais ou menos sobre o que fala o texto. Então, aqui o título é carro eólico, então a gente já sabe que o título vai falar sobre um carro, né? E no caso de um texto instrucional, ele tem subtítulos, que é este segundo bem aqui que a tia colocou de vermelho. O subtítulo é um título complementar usado para indicar o assunto de uma parte do texto. Por isso que ele tem aqui mais 2 títulos, né? Para explicar o que mais tem nesse texto. Então, o título dele é Carro Eólico. Mas aí, para fazer um carro eólico, eu precisava de outros títulos, que é esse primeiro aqui. De quais materiais necessita para construí-lo? E o outro, como você pode construí-lo? E aí, lá no número 13 ainda tem escrito lá, ligue os subtítulos aos que eles indicam. Vou tirar minha setinha aqui do meio para não aparecer de vocês. Então, ele tem lá, de quais materiais você necessita para construí-lo e como você pode construí-lo. E do ladinho aqui a gente tem passo a passo, materiais, e aí eu vou perguntar para Anne. Olá, Anne.
Oi, tia. O primeiro subtítulo aqui, de quais materiais você necessita para construí-lo? Você vai ligar ele em qual? No passo a passo ou no materiais? Materiais. Isso, muito bem. Então, esse aqui está relacionado aos materiais, né? E como você pode construí-lo? Está relacionado ao quê, Anne? Ao segundo. O segundo aqui, então, ó, aí o seu botar vai cobrir aqui, deixa eu pegar do meu livro. Como você pode construí-lo está relacionado ao... Qual é o Passo a próximo que você vai... Isso, muito bem. Está relacionado ao passo a passo. Então, vai ficar assim, né? Obrigada, meu amor. O primeiro título, né, tem a ver com os materiais que eram necessários para construir lá o nosso carro eólico. E o segundo subtítulo estava relacionado ao passo a passo que a gente ia seguir para montar o carrinho. Todo mundo ok até aqui? Então, posso passar o slide? Está todo mundo ok? Ótimo, Luiz, ok, Larissa, Evans. Ótimo, então vamos lá. Lá no 14, está assim. Que outro título você daria a esse texto? Então, o nome do título é Carro Eólico, mas nós também poderíamos colocar outros títulos. E aí eu vou perguntar para o Gui. Gui, qual um outro título você daria aqui ao carro eólico? Você trocaria carro eólico por qual título? Carro evento, já que carro e vento, já que ele é movido pelo vento, então botaria carro e vento. Muito bem, isso aí, parabéns. Deixa eu perguntar agora para a Sofia. Sofia, e você? Qual um outro título você colocaria aí no lugar de carro eólico? O Gui deu a ideia de carro evento. E você, se fosse mudar o título lá do nosso carro eólico, qual um outro título você colocaria? Se você pudesse mudar. Lembra que carro eólico é um carro de vento que a gente montou, algumas pessoas montaram, e esse é o título dele. Se você fosse... a Anne anotou o dela lá também. Fale, papai. Você entendeu o que é carro eólico? Não, é você que pode falar qualquer um. Qual é a página do livro? Agora nós estamos na página 35. Estamos agora na questão 14 da página 35 de português. Carro eólico, papai, é um carro que anda com o vento. O vento que faz ele andar. Entendeu? Tá com vergonha, Sofia? Como que pode falar carro eólico? Fale direito. Tire a mão da boca. Não, se não quiser, não tem problema, não. Carro de vento, papai. É um carro que é movido pelo vento. A gente pode chamar ele como? Um carro que o vento empurra. Mas pode falar também, parecido. Pode falar, princesa, é o seu, do jeito que você quiser. Olha, professor. Carro de vento. Isso. Obrigada, princesa. Então, aqui, na verdade, ela é pessoal, tá bom? Que outro título você daria para esse texto? Aí, a Sofia disse carro de vento, o Gui falou carro evento. E aí você coloca aí o que você acha melhor, tá bom? Deixa eu perguntar aqui para mais alguém aqui, né? Carlos, que nome você daria, Carlos? Ao esse carro? Carro reciclável movido a vento. Esse daí ficou bem grande, hein, Sofia? Tá bom. Então, o título do Carlos seria Carro Reciclável Movido a Vento.
Enzo, você vai querendo falar? Qual é o título que você vai colocar, Enzo? Carro arco-íris. Pode ser, o carro é seu. Mas lembra que o título tem que ver com o texto, tá bom? Lembrando que o título tem que estar relacionado com o texto. Aqui eu coloquei um, mas vou até diminuir aqui para colocar o do Gui e o da Sofia. Coloquei carro movido a sopro, mas eu vou acrescentar aqui, se o meu mouse me ajudar aqui. Espera aí. Ai, ai, ai. Não vou conseguir clicar aqui dentro desse. Então, deixa eu botar assim. Agora vai. Vou colocar aqui carro de vento também, tá bom? Aqui tá meio lento o negócio. Então, nós tínhamos pensado, eu e as meninas, e colocamos o carro movido a sopro. Mas como o de vocês também, vocês falaram outro, eu vou acrescentar o de vocês aqui também. Carro... Opa. Carro de... Vou colocar só mais esse, porque não cabe muito também, tá? Mas aí você pode deixar o seu, não tem problema, tá? Porque é pessoal. Deixa eu abrir a tela de volta. Aí, lembrando... Ah, o meu agora não vai aparecer. Aí, apareceu. Então, coloquei o que eu já tinha pensado junto com as meninas, tá? Carro movido a sopro. Mas também coloquei aqui no início, que foi o que a maioria deu de vocês, que é um carro de vento. Mas aí vocês podem colocar o que vocês acharem melhor, viu, Carlos? Só lembrando isso, o título tem que haver com o texto. Por quê? Porque o título vai mostrar, mais ou menos falar o que tem dentro do nosso texto, tá bom? E aí, vocês escreveram aí o de vocês? Quando tiver o que, avisa, por favor, para a gente passar para a próxima questão. Ok. Ok, Ótimo. tia. Então, lá na questão... Sim, Anne, pode ser também. O título é o que vocês quiserem colocar, tá bom? Lá na questão 15, que é bem no finalzinho aí do seu livro, está assim: e quais subtítulos podem substituir os originais? E aí ele fala que a gente pode trocar esses subtítulos por outras sugestões de títulos, como a gente já viu lá na frente do nosso. E aí esse eu vou deixar para quem souber. Qual título eu posso colocar? De quais materiais você necessita para construí-lo? Alguém tem uma ideia? Alguém quer falar aí? Qual um outro título a gente poderia trocar esse? Porque ele fala aqui que a gente pode colocar um outro título, substituir por uma outra palavra e vai continuar tendo o mesmo sentido. Esse subtítulo. Sim, Gui, pode falar, meu amor. Carro bate-vento. Nessa parte aqui, agora nós já estamos, Gui, no subtítulo, tá bom, meu amor? Aí aqui está assim: de quais materiais você necessita para construí-lo? Por qual palavra nós poderíamos mudar este subtítulo, entendeu, meu amor? Material. Muito bem, isso mesmo.
Então, esse subtítulo enorme poderia ser simplesmente materiais, né, Gui? Muito bem. Materiais. Materiais, tia. Para construção. Isso mesmo, Construção. Luiz. Isso mesmo. Então, aí, no seu 15, no primeiro lá, de quais materiais você necessita para construí-lo? O título poderia ser simplesmente materiais, né? Que não mudaria o sentido de nada. Que é justamente onde está lá aquela lista de materiais que eram necessárias. Aí escreveram aí materiais. Depois ele pergunta. Depois ele pergunta assim: como você pode construí-lo? Modo de fazer, tia. Como fazer? Ótimo. Ou modo de fazer ou como fazer. Muito bem. Eu coloquei aqui como fazer, mas pode ser também modo de fazer, tá bom? Muito obrigado pelo Gui e pela Luísa aí pela dica. Então, ficaria assim, né? Tia, Sim, meu amor, pode falar. eu ainda tenho que comer 3 pão aqui. 3 pães, Aham. mas pão pequenininho, né? Tem um pequeno, um médio e um grande. Boa sorte aí nesse lanche. Então, vamos lá. Aí, agora, nós vamos virar para a próxima página, que é a página 36. E lá na página 36, nós vamos falar sobre um ponto que nós já até conversamos sobre ele aqui em sala. Oi, tia. Sim, meu amor. Pode falar. Tia. Sim. Pode falar, Eva. Então, vamos lá. Todo mundo retornou? Agora nós vamos falar sobre ponto de interrogação. Tá bom? Aí, em filosofia, no início das aulas, quando a gente estava aqui, a gente sempre falava sobre interrogação. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho novamente, tá bom? Diga, Miguel. Ô, tia, é a última, né? Sim, do Tia, livro por favor. é a última do livro, meu amor. Depois a gente vai passar para outra atividade, tá bom? Tá. Ok, ó. Nós estamos indo para o nosso terceiro horário. Esta aqui é a última página do livro. Depois nós temos uma outra continuidade, que na verdade era o meu terceiro horário, tá bom? Esse daqui era para ser tudo no segundo. Mas aí, como a aula do tio Domingo estava muito legal, a gente esperou ir até o final, até ele terminar a aula dele, né? Que a gente não podia perder aquela aula. Então, no livro, nós vamos parar nesta página, mas depois a gente tem a continuidade, que é no caderno, sobre outro assunto, tá bom? Ponto de interrogação. Releia os subtítulos do texto. De quais materiais você necessita para construí-lo? Como você pode construí-lo? Então, aqui nas nossas aulas, nós já falamos, né, que esse ponto de interrogação é um ponto de pergunta, né? Todas as vezes que nós vamos fazer uma pergunta e escrever no caderno, um lugar, uma pergunta, nós temos que utilizar este pontinho aí que está dentro do balãozinho aí, né? O amarelo, azul e rosinha, aqui do ladinho. Então, toda pergunta nós utilizamos o ponto de interrogação, porque ele dá uma entonação naquilo que nós vamos perguntar.
Aí eu vou ler aqui para vocês o título sem a interrogação, para vocês verem que tem uma diferença quando tem a interrogação, tá bom? Se eu fosse ler ele sem o pontinho de interrogação, ele seria assim: de quais materiais você necessita para construí-lo? Aí, com o ponto de interrogação, a gente tem que dar uma entonação, porque é uma pergunta. E aí, quando com o ponto de interrogação, a gente fala: de quais materiais você necessita para construí-lo? Porque é uma pergunta, né? E no outro, como você pode construí-lo? E com a entonação de um ponto de interrogação, a pergunta fica: como você pode construí-lo? Então, toda vez que nós temos uma pergunta, nós vamos ter uma entonação na pergunta, tá bom? E aí ele fala aqui assim: contorne o sinal de pontuação presente em cada título. Então, você vai procurar aí nos seus 2 subtítulos, aonde está a interrogação, e vai circular a interrogação aí no seu livro. Tia, é naqueles 2 textos que estão escritos azul? Sim, nesses 2 aí quadradinhos onde estão escritas azul, que estão circulados, tá vendo? Está dentro de um quadradinho os 2? Circular a interrogação? Sim, circular o ponto de interrogação, tá bom? Eu já circulei, tia. Muito bem, meu amor. Eu já circulei. Ótimo. Então, deixa eu circular o meu também. O meu é um quadradinho, na verdade. Então, aí depois ele fala assim: encubra com o dedo indicador e ouça a leitura do professor. Eu vou ler só essa menorzinha aqui para vocês, tá bom? Sem o ponto ficaria: como você pode construí-lo? Aqui foi uma leitura sem o ponto. Com o ponto de interrogação, que é uma pergunta, aí fica assim: como você pode construí-lo? Por causa da pergunta, temos uma entonação. E com o ponto de interrogação, aqui nós temos, ó, a entonação foi diferente por causa do ponto de interrogação. O uso do ponto de interrogação sempre vai indicar uma pergunta. Então, toda pergunta sempre vai ter um pontinho de interrogação. E aí, com um ponto ou sem um ponto, ele faz agora uma pergunta. A entonação aplicada, se comparada à leitura feita anteriormente, foi igual ou diferente? Então, quando a gente lê sem um pontinho de interrogação, a leitura é igual ou diferente na entonação? Deixa só esse troço sair do meio aqui, porque, nossa, aí. O que vocês acham? Vou ler novamente para vocês, tá bom? Sem o ponto é assim. Como você pode construí-lo? Este é sem o ponto. Com o ponto. Como você pode construí-lo? É diferente a entonação ou é igual à entonação? O que vocês acham? Digam aí. Pode abrir o microfone e falar aí. Diferente. Isso. Diferente. Isso. Diferente. Ok, isso aí. É diferente. Então, vocês vão marcar o X, onde está a palavra isso, muito bem. Onde está a palavra diferente, é onde vocês vão marcar o X. Que é a segunda alternativa, né? Tia, Sim, pode falar, Vitor. você tinha botado o X no diferente? Sim, o X. Você tinha deixado o X antes de falar isso? Aí eu vi um X ali e ainda marquei. No diferente, estava o X? Uhum. Foi porque na hora que eu estava tentando tirar aquela margem que ficou, eu acabei clicando. Que aqui você não pode clicar no mouse que já aparece a resposta. Por isso que eu evito usar o mouse. Mas essa é a resposta correta mesmo, meu amor. Tudo bem? Diferente. Aí a questão 2, que é lá no finalzinho, está assim: que outra pergunta substitui o título? Então, aqui dentro do quadradinho tem o título, tá bom? Que é: como você pode construí-lo? Este é um dos subtítulos.
E aí ele fala assim, por qual dessas alternativas nós podemos trocar? Primeira alternativa, como você pode produzir seu brinquedo? Ou segunda alternativa, como você pode usar seu brinquedo? Então, esse título, vou ler novamente o título, tá bom? Aqui desse do quadradinho de cima azulzinho. Como você pode construí-lo? Nós podemos substituir por qual dessas duas alternativas? Primeira alternativa, como você pode produzir seu brinquedo? Ou como você pode usar o seu brinquedo? Qual que você marcou, Vitor? Nessa daí, Vitor? Qual das duas alternativas nós podemos trocar? Como você pode produzir seu brinquedo? Ou como você pode usar seu brinquedo? Primeira ou segunda? Eu não fiz nenhuma dessas. Então, presta atenção para você me responder, combinado? Ó, este aqui é o subtítulo. Como você pode construí-lo? Você pode trocar por qual dessas duas? Aí nós vamos trocar esse por uma dessas duas, tá bom? Esse aqui é o que está lá no nosso texto. Como você pode construí-lo? Pode ser trocado por essa alternativa? Como você pode produzir seu brinquedo? Ou como você pode usar seu brinquedo? Por qual das duas alternativas nós podemos trocar esse título, subtítulo? O Miguel Santos já respondeu lá, no chat. Eu acho. E aí, qual que você acha que é? Isso mesmo, né? A número 1. Que vai ter o mesmo sentido, só que com outras palavras, né? Como você pode produzir seu brinquedo? Isso mesmo, Larissa. O Miguel também já tinha colocado muito bem. E aí, é bem aqui nessa página que nós terminamos a parte do livro, tá bom? Agora, nós vamos para o caderno, tá bom? Então, nós vamos parar no livro bem aqui. Vou sair aqui desse slide, tá bom? E nós vamos para o caderno. O de atividades, meu amor. Deixa eu só sair da apresentação. Então, olha só. Como no sábado, dia 22, né? Foi o dia do folclore brasileiro. E aí nós tivemos uma aula lá em História sobre folclore. E aí nós vamos falar hoje sobre mais uma lenda, tá bom? A gente falou lá em História e Geografia. E agora nós vamos falar em português. Aí nós vamos utilizar o caderno, tá bom? Aí eu vou apresentar a historinha da Iara aqui. E aí depois nós vamos fazer no caderno. Combinado? Mas antes de eu apresentar... Antes de eu apresentar aqui... Marlene. Oi, peraí, um de cada vez que eu não entendo, tá? Primeiro, ô, Loíse, fala Loíse primeiro, tá, Miguel? Já já você fala, Miguel. Marlene, Pode falar, Loíse. É o seguinte, dá para ela colocar naquela mesma folha que a gente fez no dia 21, do Curupira? Não, deixa ela lá, porque esse daí eu ainda vou terminar, e como essa daí tá em História e Geografia, eu utilizo aí que eu vou dar na quinta-feira, pode ser? Não deu para escutar. Ih, travou? Tá, Essa mesma folha ela faz na outra de trás? Então, tá bom? Pode utilizar na mesma folha, tá bom? Agora eu vou ouvir aqui o Miguel. Diga, Miguel, qual era a sua dúvida, Miguel? O tia, qual é o caderno? O de atividades, meu amor. O caderno que a gente usava em sala de atividades, que a gente usava para escrever, tá bom? Tia, e a lenda do Curupira? Nós vamos terminar ela na quinta, princesa, porque ela tá em história, tá bom? E aí ela eu termino na quinta, tá bom, princesa? Tá, pode ser na mesma folha? Pode, sim. Não, Miguel, é o atividades normal, aquele caderno normal que a mamãe e o papai comprou para você trazer para a escola, tá bom, Miguel? Tô vendo, Carlos, o seu desenho aí do Curupira, Carlos. Bom,
E aí, essa lenda da Yara, eu acredito que muita gente já conhece ela, né? Então, levanta o dedinho aí quem já conhece mais ou menos aí a lenda da Yara. Não conhece o Gui? Eita, o Carlos tem um monte de desenho. Diga, Enzo. Você também não conhece? Sério? Eu não conheço. Nossa, ninguém conhece a lenda da Yara? E eu nem estou vendo, Carlos, os seus desenhos, Carlos. E eu ainda falei na coordenação, vamos falar da Yara, todo mundo já conhece essa lenda. Ainda bem que as meninas insistiram para fazer ela, né? Então, eu vou colocar aqui o slide para apresentar a historinha, tá bom? Eu conheço. Ah, olha lá uma que conhece. Conta aí para nós, Ana. Traiu o rapaz. Eu também conheço. Ela canta pra O trair Carlos os estava me contando. rapazes. Isso aí, Carlos, muito bem. Aí o Carlos contou ali. Miguel, você também conhece? Curupira Diga, Anne, não ouvi, princesa. Repete. de Curupira A do Curupira, princesa, eu vou terminar na quinta-feira, que ele está dentro de História e Geografia, mas pode usar a mesma folha, tá bom? A gente coloca a data de hoje, dá para utilizar do mesmo jeito, tá bom? Tá. Então, vou colocar aqui o slide, tá bom? Para contar a historinha. E como disse o Carlos ali, ela encanta os homens. Então, nós vamos ouvir agora. Aqui no Brasil, na verdade, essa lenda é uma lenda indígena. Eu conheço. Né? Então, agora nós vamos ouvi-la, tá bom? Está carregando aí para vocês. Tá carregando. Tá, para mim também. Eu acho que a internet hoje aqui não tá das melhores, né? Apareceu para todo mundo? Sim. Ótimo. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o folclore brasileiro, tá bom? E nós estamos falando somente da parte das lendas. Existem várias outras coisas dentro do folclore, tá? Mas nós estamos dando foco nas lendas. E aí um dos objetivos, né, que a gente trabalha folclore, conscientizar-se da nossa herança cultural, buscando através da literatura folclórica, identificar lendas e mitos e os seus significados, conhecer lendas e personagens folclóricos e favorecer a escrita. E aí aqui está a nossa leitura de hoje, a nossa lenda de hoje. E aí o título é Quem é a Yara? Esse aqui é uma coleçãozinha de uns livrinhos que a gente encontrou que tem várias lendas, tá bom? E começa assim. Sou uma sereia de cabelos longos e negros. Moro nos rios e tenho uma beleza rara. Meu corpo é metade mulher e metade peixe. Gosto muito de cantar. E o meu nome é Yara. Às vezes, sentada nas pedras ou na areia, com o meu pente de ouro, fico a me pentear. Passo tempo brincando com os peixinhos. Uso o espelho das águas para me admirar. Então, tá vendo lá o reflexo dela, né? O espelho dela é o reflexo dela na água. O meu canto mágico ecoa pela floresta, ressoa pelas águas e atrai quem ouve a melodia. Os homens me seguem até o fundo do rio e desaparecem à procura de minha companhia. Aquele que me olha não consegue escapar, fica logo enfeitiçado com a minha beleza. Sou conhecida como a rainha das águas. Encantar e seduzir são da minha natureza. Fora d'água me transformo em uma linda mulher, mas volto rápido para o rio. Agora mesmo já é hora. Antes de partir, vou mostrar a minha voz.
Cantarei uma música e depois irei embora. Bom, eu vou ler a música, tá? Eu não vou ler a música, não, porque a minha voz é péssima, horrorosa. Mas a música aqui que ela colocou para cantar, quem conhece é a Beatriz e a mãe dela, que cantaram lá pro tio Jacaré. E aí a música é a Eu música... também conheço. Ah, quer cantar então, Larissa? Canta aí para mim então. A sua voz deve ser melhor do que a minha. Quer cantar, princesa? Não, tá com vergonha? E a Beatriz, quer cantar a música do Peixe Vivo, Beatriz? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Poderei viver sem a tua companhia, sem a tua companhia. Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria, por me ver assim chorando, por viver assim chorando, sem a tua companhia. Bom, eu também não sei o restinho aqui não, o último trechinho. Obrigada, Bia, pela ajuda, meu amor. E o último trechinho diz assim: o rio de São Francisco corre de noite e de dia. Só o tempo é que não corre. Só o tempo que não corre sem a tua companhia. Então, músicas também fazem parte do nosso folclore, tá bom? E essa musiquinha aqui do Peixe Vivo também faz parte do nosso folclore. Não temos só lendas, temos brincadeiras, temos danças, comidas e música, que é o caso aqui da musiquinha do Peixe Vivo, tá bom? Então, a história da Yara, né, a origem dele é indígena e conta justamente isso, né, que é uma mulher, metade peixe, e que tem uma voz, como disse lá o Carlos, né, a voz dela é encantadora e encantam os homens, e vão encontrar ela no rio. Sim, Mas ela não tem cabelo preto, é cabelo rosa. nessa imagem aqui, tá bom? Mas aqui no Brasil, ela é uma lenda indígena, tá bom? É porque essa aqui é do YouTube, tem lá no YouTube a historinha contada no YouTube, que ela é rosinha, por isso que eu não coloquei ela, justamente porque, por ser indígena, eu queria mostrar uma imagem mais perto daquilo que está aqui no nosso Brasil, tá bom? E aí, agora sim, no nosso caderno, nós vamos escrever CCI, 24/8. E nós vamos escrever 2 palavras com a letra inicial de cada letrinha do nome dela. Vamos escrever 2 palavrinhas com I. Ô tia, a aula já tá Oi. acabando ou já era para ter acabado? Não, eu ainda estou dentro do meu horário, agora que é 3h12, meu amorzinho. A tia tá de olho, tá bom? Não quer escrever, né? Então, nós vamos escrever aí no nosso caderno. Pode ser lá na mesma páginazinha lá da lenda do Saci e do Curupira, tá bom? Pode ser embaixo dela. Pode colocar lá a data de hoje. O nosso enunciado é: escreva 2 palavras para cada letra inicial. Então, aí no seu caderninho, você tem que botar igual tá aqui, tá vendo? O I aqui. Não precisa fazer os quadradinhos, não, tá bom? O A, o R e o A. Tá escrito Iara. Tia, Sim. é para escrever essa coisa que tá embaixo da data? Sim, esse aqui é o enunciado da nossa atividade, meu amor, tá bom? Precisa sim. O enunciado é: escreva 2 palavras para cada letra inicial. Este é o enunciado da nossa atividade, tá bom? Quando você for escrever a palavra Iara, você vai escrever assim, ó. Uma em cada linha, pulando a linha. O quadradinho não precisa fazer, tá bom?
Vai colocar o I numa linha, pulou, colocou o A. Pulou outra linha, colocou o R. E quem souber desenhar e quiser desenhar depois a Yara aí, fique à vontade para quem quiser desenhar depois. Aí nós vamos colocar duas palavras com a letra I. Depois, duas com A, duas com R e mais outras duas com A. Como assim, tia? Assim, princesa. Você já colocou o enunciado, meu amor? Já escreveu o enunciado? Não, eu tava escrevendo Yara. Não, primeiro é a data, tá vendo aqui, ó? Primeiro é a data. Depois nós vamos escrever o enunciado, tá bom, princesa? Nós vamos seguir essa ordem aqui, tá bom? Sempre que nós vamos escrever, a gente sempre começa lá de cima no início. Então, qual é a primeira coisa que tem aqui em cima? A data. Depois, nós temos um enunciado, tá bom? E aí, nós vamos colocar o enunciado. Escreva duas palavras para cada letra inicial. Escreva duas palavras para cada letra inicial. Depois que a gente colocar o enunciado, aí nós vamos escrever a palavra Yara, uma letra em cada linha, tá bom? Depois que a gente colocou lá o enunciado, e que nós escrevemos o enunciado, nós vamos escrever a palavra Yara, uma em cada linha, pulando uma linha em cada um, tá vendo? Na frente do I, você vai escrever duas palavras que se iniciam com a letra I. Vão colocando aí no chat quais as palavras com a letra I que vocês conhecem, que vocês vão escrever. Quem já colocou, né, a palavra Iara? O que começa com I? Igreja. Igreja, isso aí. O que mais? Outra pessoa agora. O que mais que começa com I? Ilha. Isso, Gui. Ilha. O que mais que começa com I? Igreja, ilha. Alguém lembra de mais outra sem ser igreja e ilha? Índio. Índio, isso aí, Luiz. Ou Sofia, né? Isso aí, Sofia. Então, tem várias palavras que começam com I, né? Igreja, ilha, índio. Alguém mais sabe outra? Lembrando, não precisa fazer o quadradinho no seu caderno, tá bom? O quadradinho aqui é só para mostrar que são duas palavras para cada letrinha, tá bom? Você pode só escrever na frente do I, índio, ilha, igreja. Inteligente. Qual, Carlos? Inteligente. Muito bem. Outra palavra com I, né? Inteligente, muito bem. Aí vocês não precisam fazer o quadradinho, mas escrever Iara igualzinho tá aqui no da tia, tá bom? Primeiro um I, depois o A, o R e o A. Na frente do I, duas palavrinhas que começam com a letra I. Aí a mesma coisa na letra A, duas palavrinhas com A. Todo mundo já escreveu essa parte, que aí eu prefiro sair do slide e vendo vocês escrevendo, pode ser? Ou tem gente ainda escrevendo o que está aqui no slide? Eu. Eu, Tiane, também. Ah, não vou tirar não, princesa.
É porque eu queria ver vocês escrevendo, mas tudo bem, não tem problema. Pode. Aí depois, com o A, primeiro A de Yara, você vai escrever duas palavras com A. Com A é mais fácil, né? Existem muitas palavras que começam com A, né? Alguém já está escrevendo lá no A? Eu já sei a do que eu vou escrever. Já todo Peraí. Deixa eu ouvir o Carlos primeiro, tá bom? Diga, Carlos. Com A, o que você vai escrever com A? Fala aí quais são as suas palavras. amor. E a outra? Agora. Ok. Agora eu vou perguntar para a Luísa, tá bom? Lolo, diga aí as suas, Lolo. É com A. Ia. É com A, não é com I. Água. Água. Azul. Isso, muito bem. Muito bem, princesa. Pode falar, Miguel. Quais são as palavras que você colocou com A, Miguel? Yara, ioiô, asa, árvore, rato, rua, amor e alegria. Eita, já fez tudo? Que bom. Parabéns, meu amor. Muito bem. Fiz tudo, tia. E aí, agora deixa eu ir lá na Larissa, que ela ia falar as dela com A e eu não escutei. Rapidinho eu volto aí. Vai, Larissa, fala as suas aí, Larissa. E o rosa? Ok. Abelha, amor. Abelha, amor. Rosa. Ok, muito bem, Carlos, muito bem. Larissa. Evans, qual foi as palavras que você colocou, Evans? Igreja. Indústria. Oi, eu não escutei a segunda. Água. Indústria. Ah, ouvi. Água. Sim. Ar. Ar. Rio. Avião. Amor. Muito bem, meu amor. Parabéns. Aí, ó, já tem gente que já escreveu todas, né? O Evans. Sofia, quer falar a sua, Sofia? Suas palavras? Tia, eu também escrevi todas. Então, fala as suas, Enzo. Depois eu chamo a Sofia. Fala aí as suas, Enzo. Qual foi as suas palavras? Índio? Carlos, só um momentinho. Deixa o Enzo falar, depois eu te chamo, tá bom, Carlos? Agora a tia está com o Enzo. Índio? Espera aí, Enzo, senão eu não escuto. Pode começar, Enzo. É porque o Carlos também estava falando junto. Pode falar, Enzo. Índio? Índio? Igreja? Aranha? Igreja. Amora? Sim. Rato? Sim. Raquete? Raquel. E a abelha. E abelha? Muito bem, gostei da raquete, diferente, né? É. Muito bem. Agora eu vou na Sofia, tá bom? Sofia, suas palavras, princesa. Leia, professor. E aí, Sofia? Índio, papai. Índio? Sim. Igreja. Igreja. Beijo, papai. Amor.
Amor azul. Azul. Com a Sim. letra E você está fazendo ainda, né, papai? É. Tá bom, então. Quais que você vai colocar com R, meu amor? Já pensou ou ainda vai pensar? Vou pensar. Eu já Tá botei bom. no R. Diga, Larissa, o que você colocou? Rato reto. Tá bom, ótimo. E das duas últimas com A, viu? E, Anne, quais que você colocou, Anne? Tia, terminei. Tudo. Tudo. Muito bem, princesa. A minha que é igreja, amor, rato, azul, indústria, amorosa, raquete, ali. Muito bem, meu amor. Pode falar as suas últimas, Louise. Terminei, tia. Já te chamo, Gui. Deixa só a Lois terminar as dela logo. Termina de falar, Lois, as suas. Rio, rato, amor e ar. Tá bom, princesa. Vou agora lá no Gui, tá bom? Pode falar as suas, Gui, que você escreveu. Gui, Oi. pode falar as suas. Ilha, índio, Avião. amor, Sim. rato, raposa, Hum, amarelo, anel. muito bem. Gostei do raposa também. Saiu muito diferente, né? Obrigada, meu amor. Deixa eu ver, o Miguel já falou. Ana Júlia, você escreveu o que, Ana Júlia? Eu ainda tô escrevendo. Ok, então, daqui a pouquinho eu te chamo então, tá bom? Acabei, tia. E sai do Vitor aqui. Vitor, você escreveu, Vitor? Já vou em você daqui a pouco, Larissa. Eu só vou lá no Vitor, tá bom? Escreveu, Vitor, as suas palavras, meu amor? Quais são suas palavras, Vitor? Terminei, tia. Ok, deixa eu só ver aqui o Vitor. O Vitor está ali escrevendo no chat, Vitor? Você vai falar no microfone. Tia, Sim, pode falar. então, eu botei em igreja, Sim. ilha, Uhum. alho e o ABC do alfabeto. O que Rato, mais? rima, não é, né? Sim. E é quase a mesma coisa que ele do outro lá, porque no. É porque tem dois A no Yara, Sim. então botei quase a mesma coisa. Aqui Ah, não, diferente. mas tinha que ser diferente nos outros lá. Não, mas tinha que ser diferente. Diga, Sofia, o restante. Rato, Uhum. rabo, Sim. avião, arara. Muito bem, princesa. Muito bem, meu amor. Bom, então, agora, deixa eu ver Eu aqui. acabei. Pode falar, Larissa, o seu restante. Amora, avião. Ok. Deixa eu só sair aqui do modo apresentar aqui.
Que agora eu posso ver. Bom, então essa era a nossa segunda aula e era escrita de palavras. Sim, estamos no finalzinho já, bem no finalzinho. E aí a tia queria agradecer aqueles. Tem que ser um de cada vez, senão a tia não entende. Espera aí. Deixa eu ouvir primeiro o Miguel, tá bom? Então, Carlos e Enzo, deixa eu só ouvir o Miguel. Fala, Miguel. Já li. Leu de novo? Hã? Já leu? Ela Então, falou posso mudar aqui? pra você ler. Não, é porque você estava ligando o microfone, eu perguntei o que você queria falar. Então, eu vou ver aqui o da Beatriz. Beatriz, você escreveu, princesa? A internet caiu, Ainda tô tá voltando escrevendo? agora. Tchau, tia. Então tá, eu espero, Bia. Diga, Eva. Pode falar, meu amor. Esqueci. Ok. Enzo, o que você ia falar, Enzo? Ô, tia, essa é a última aula de hoje? Sim, meu amor. É sim. Carlos, o que você ia falar, Carlos? Vai. No último aula eu escrevi. Que o meu último aula eu escrevi amigo e andar. Isso. Calma aí, tia, que eu tenho mais uma coisa Muito pra bem, falar. meu. Sim, Enzo. Diga, Vitor. Então, fala, Vitor. Aqui pode sair de tudo já? Pode sair de tudo? Sim, tá. Quem já terminou? Pode Tô sair vendo, de Anne, tudo? princesa. Pode. Para quem terminou, ó, beijo, fica com Ô, Deus. tia, essa foi a última aula de hoje mesmo? Sim. Peraí, Bia, eu vou ficar com você, tá bom, princesa? Já já eu coloco aqui de volta, tá bom, Bia? Só vou dar aqui a pro pessoal. Sim. Tia, eu vou ter aula de resposta. Sim, terminou. Amanhã, aula de cursos, tá bom? Até amanhã. Beijo, Carlos. Até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Quarta. Amanhã é aula de curso, tá bom? Tchau, tia. Tchau, meu amor. Tchau, Sofia. Tia, Tchau, Louise. Eu vou ter aula de resposta. Tem dever de casa. Não, Sofia, ainda não, Sofia. Até quarta, amanhã só tem aula de curso. Tchau, fiquem com Deus. Sim. Tia, Fica. vai ter dever de casa? Não, princesa.